O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, se envolve em uma polêmica após uma falha técnica na tornozeleira eletrônica de um perseguido político. Agora a gente traz mais uma atualização envolvendo o caso de Felipe Martins. O ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, deu 5 dias para a defesa de Felipe Martins explicar um suposto descumprimento de medidas cautelares impostas no âmbito da suposta ação do golpe. Segundo Moraes, houve um movimento sem sinal de GPS na tornozeleira eletrônica de Martins entre as 17h50 e 18h53 do dia 23 de outubro, um intervalo de pouco mais de 1 hora. O ministro determinou, então, que os advogados apresentem esclarecimentos em até 5 dias, sob pena de prisão imediata. A decisão foi publicada após as alegações finais da Procuradoria-Geral da República e das defesas dos réus, entre eles o ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasques. Ontem também a Procuradoria-Geral da República defendeu a abertura de uma investigação sobre os registros de entrada de Felipe Martins nos Estados Unidos, apontando divergências em sistemas oficiais. A defesa, no entanto, diz que o ex-assessor não viajou ao país e que o caso segue sob apuração federal nos Estados Unidos. Bom, a gente recebe no Sem Filtro para falar sobre essa decisão do ministro Moraes. A gente conversa agora com um dos advogados do Felipe Martins, o doutor Ricardo Schaefer. Muito boa noite, doutor Ricardo. Seja bem-vindo mais uma vez em Oeste Sem Filtro. Acho que tem 2 pontos, né? Primeiro, essa alegação de descumprimento de medida cautelar por parte do Felipe Martins e também essa abertura de uma investigação por parte aí da Procuradoria-Geral da República. Mas eu queria focar, doutor Schaefer, nessa questão da alegação de um suposto descumprimento da cautelar no caso o uso da tornozeleira eletrônica. Segundo o ministro Alexandre de Moraes, ela teria ficado sem sinal por volta ali de 1 hora na semana passada. Eu gostaria de ouvi-lo para entender o que se passou, o que realmente aconteceu. Boa noite. Muito boa noite a todos. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui na Oeste conversando com vocês e com toda a audiência da Oeste. Aqui para nós é muito tranquilo, porque para quem está mais acostumado com o direito criminal aqui no Brasil, nós estamos mais do que acostumados com falhas no sinal, né, para aqueles que têm que usar a tornozeleira eletrônica. É algo que é pontual, apesar do ministro ele ter colocado ali que houve 1 hora, né, de ausência de sinal. Talvez o ministro ele desconheça o funcionamento, né, do equipamento, como funciona o sistema, tanto é que o próprio laudo encaminhado diariamente, né, até o ministro, pela central de monitoramento do DEPEN, aqui do Paraná, ele explica que na verdade, o que houve, né, foi a demora de 2 minutos entre o sinal que o Felipe ele recebeu, que é um alarme sonoro na tornozeleira, até que ele fosse até a janela do apartamento, para que ele pudesse ficar numa área mais aberta, mais próxima, que houvesse sinal de celular, e o sinal ele pudesse retornar. Então, o sinal ele ficou fraco por o período de 1 hora. Quando passou desse período de 1 hora com sinal fraco, a tornozeleira ela apita, né? Então ela pede para que você vá até um local mais aberto, que foi exatamente o que ele fez, que demorou 2 minutos, ou seja, entre o Felipe ele sair do seu quarto, que provavelmente onde ele estava, até ele ir até a frente do apartamento, que é próximo à rua, e como ele tem feito isso várias e várias vezes, é uma falha que é técnica, é uma questão de infraestrutura e de geografia também. O próprio juiz aqui da comarca aqui de Ponta Grossa, que mandava os relatórios, ele mesmo já tinha recebido essa explicação do DEPEN e as acatou, porque o relevo aqui da nossa cidade, ele é muito acidentado. O centro, ali onde Felipe mora, é cheio de prédios ali, então atrapalha o sinal da tornozeleira, e isso absolutamente não é uma violação. Então, tanto é que a gente muito provavelmente vai responder ainda essa manifestação do ministro ainda hoje, né? E a gente vai focar no que realmente interessa, né? Que é o fato
tanto da PF e da PGR tentarem esconder aquilo que é mais importante, que é justamente essa fraude lá nos Estados Unidos, da qual o Felipe foi vítima e que hoje eles tentam inverter, mas a gente pode falar isso um pouco mais adiante. Perfeito, doutor Ricardo. Então, só para fechar essa questão, essa oscilação de sinal já aconteceu em outras oportunidades em relação à tornozeleira, no caso do Felipe? Já, absolutamente, porque é perfeitamente normal, comum, inclusive, há orientações claras quando o Felipe ele foi para colocar o equipamento, né, ele recebeu uma cartilha ali com telefone, com 0800 e tudo mais, explicando como é o funcionamento, o aviso que dá quando a bateria está fraca, o aviso que ele dá quando há essas falhas de sinal. Então, só que, veja, a falha de sinal, tanto é que a falha de sinal, ela foi inclusive um impedimento para que eles pudessem acionar a tornozeleira quando o Felipe ele estava saindo. Vocês acompanharam aqui na Oeste que o Felipe ele ficou mais de 8 horas no presídio com o alvará de soltura sem poder sair, porque foi exigido que ele colocasse a tornozeleira e mesmo assim não foi possível, porque ele, lá ali no presídio, o sinal estava fraco, né? E não havia para onde ir, né? Que sem sair, obviamente, da unidade, que desse sinal. Por isso, assim como todos os procedimentos padrões, ele assinou um termo e depois ele foi lá e fez a colocação. Tanto é que, se você olhar o laudo, né, que foi enviado, o próprio DPEM, que cuida disso, ele fala que não houve violação. Então, essa notícia ela precisa ser corrigida porque, apesar do ministro Alexandre de Moraes chamar de violação, tecnicamente é impreciso, assim como várias coisas são imprecisas, para dizer o mínimo, nas decisões do ministro. Doutor Ricardo, vou incluir meus parceiros de bancada também nessa conversa. Vou chamar a Ana e já aproveito para agradecer ela que fez a intermediação, né? O convite para tê-lo conosco nessa noite. E a Ana, claro, acompanha muito de perto o caso do Felipe Martins. Diga, Ana. Boa noite, doutor Ricardo. Obrigada pela entrevista. Doutor Ricardo, eu quero tocar no outro ponto em relação ao caso Felipe Martins nas últimas 24 horas, né? Parece que a perseguição é implacável, toda hora aparece alguma coisa. Eu queria perguntar ao senhor sobre a Procuradoria-Geral da República agora estar pedindo uma investigação para esclarecer registros do Felipe Martins nos Estados Unidos. E aí esse trechinho da PF, da Polícia Federal e repetido pela PGR, que cita que em 10 de outubro o CBP confirmou que dados do Felipe Martins constaram no sistema migratório para entrada no país em 30 de dezembro de 2022. Doutor Ricardo, o senhor sabe que eu tenho acesso à comunicação do CBP e à defesa do Felipe Martins aqui nos Estados Unidos, e isso é um dado falso, não é nenhum dado distorcido ou que falta contexto. É um dado completamente falso, colocado no ofício da Polícia Federal e repetido agora pela PGR. Qual é a posição, qual é a ação da defesa diante de um dado inverídico, que não consta em documento algum, principalmente um documento dos Estados Unidos? Então, Ana, muito obrigado pela sua pergunta e é exatamente isso. A manifestação da PGR e da PF, mais especificamente do delegado Fábio Schor, que antes assinava as suas peças sempre acompanhado de outros delegados e agora passa a assiná-las sozinho, que é um fato interessante também, deixa muito claro que eles não têm compromisso nenhum com a verdade, com buscar a verdade dos fatos, porque eles distorcem aquilo que eles encontram para que se encaixe na conclusão que eles querem chegar, né? Então, é exatamente isso que a PGR fez. Ela inverteu completamente o sentido da nota do CBP, né, que disse que Felipe Martins não entrou, e acompanhando aquilo que a PF disse, ela tentou dizer que, na verdade, Felipe Martins ou entrou, ou forçou uma entrada, ou simulou alguma coisa, o que não faz o mínimo sentido lógico, e que também ele... e mesmo assim, quando eles admitem a possibilidade de que Felipe não entrou,
né? Eles tentam inverter, eles tentam subverter a ordem dos fatos, das comprovações. Eles falam que houve um registro de entrada do Felipe, quando, você bem sabe, quem acompanha aqui na Oeste está cansado de saber, nunca houve registro do Felipe antes de Felipe Martins estar preso. O primeiro registro que houve foi um registro falso que aconteceu em abril de 2024, quando Felipe Martins estava preso. Então, é absolutamente mentirosa a manifestação da PGR, tenta induzir em erro, porque eles não falam no processo. Sempre que eles falam com a mídia e com a opinião pública. É isso que eles fazem. Eles trabalham, eles fazem jogos linguísticos ali, mudam termos, o significado desses termos para tentar beneficiar a narrativa deles, que absolutamente é falsa, é absolutamente risível. E mais uma vez, essa tentativa de colocar, inclusive hoje, né, esse pedido de explicações, né, de uma violação. Bom, o Felipe, ele tá, deixa eu conferir aqui, se eu não me engano, 15 meses usando a tornozeleira e não cometeu nenhuma violação, nunca houve nenhum problema, mas agora eles vêm justamente dando 5 dias para que a gente responda. Ele que gosta tanto de dar 24 horas, 48 horas, ele deu 5 dias, que por acaso coincide com o prazo que nós temos para responder essas absurdidades do Fábio Shor e do PGR, pedindo essa investigação de quem foi vítima de uma fraude, né? O que está acontecendo aqui é o que há de previsto no artigo 14A da lei de abuso de autoridade, que é você culpar a vítima. Aquela história ela foi assediada porque estava com vestido curto. Esse artigo ele surgiu por causa disso. E é basicamente isso. O que a autoridade que está investigando esse caso, que deveria se preocupar com a verdade dos fatos, não, ele culpa a vítima da fraude, né? Então, é algo completamente absurdo, e nós sabemos que toda essa movimentação é porque eles sabem que, sim, as investigações nos Estados Unidos estão muito avançadas e quem tiver que ser responsabilizado será. Diga, Augusto. Ricardo, muito obrigado pela entrevista. Eu queria desfazer uma dúvida, porque eu realmente não entendi a acusação, entre aspas, que fizeram ao Felipe Martins, e que ele teria forjado uma entrada nos Estados Unidos que realmente não aconteceu. Se isso acontece, como é que o Felipe Martins ia forjar uma entrada que serviria como prova contra ele? Isso realmente aconteceu? A Polícia Federal chegou a esse ponto? E qual seria o interesse dele, né, Augusto? E qual seria o interesse do Felipe em fazer isso? E veja, Augusto, esse tema, né, ele não nos surpreendeu nessa manifestação ali da PGR, agora da PGR mais da PF, porque eles já haviam feito isso no processo. Quando eles finalizaram o inquérito, eles já ensaiaram isso. Eles vieram, né, ali no processo, quando eles encerraram, né, as investigações e então encaminharam lá para a PGR para eles elaborarem a denúncia. Eles reconhecem que Felipe não viajou, mas que ele teria simulado, né? Ele teria forjado uma entrada para ser preso e acusar a PF de autoritarismo, né? Que é uma tese absolutamente esdrúxula. Felipe Martins, além de um agente secreto dos mais avançados nessa teoria para poder manipular o sistema de imigração americano, né? Ele anteviu que haveria uma investigação sobre ele no futuro, né? Então ele simulou uma viagem para os Estados Unidos e aí no dia seguinte ele compra uma passagem no próprio nome, uma passagem aérea no próprio nome, ele viaja com o próprio Uber, ele vai para a casa do sogro e lá ele permanece usando o seu próprio celular. Isso eu falo por causa dos dados de geolocalização que a PF já tinha desde outubro de 2023, ou seja, 5 meses antes da prisão. E mesmo assim,
eles preferem ignorar tudo isso, né, e tentar dizer que o Felipe Martins, que nesse exemplo esdrúxulo dele seria o agente secreto mais habilidoso e ao mesmo tempo mais burro da história, né? Porque ele vai lá, forja toda uma viagem para depois ser facilmente encontrado em Ponta Grossa, no Paraná. Além de ser absolutamente infundado, ele não traz nenhum fato novo, ele não traz absolutamente nenhuma prova. Tudo que eles fazem é pegar a nota do CBP, que é muito clara em falar que Felipe Martins foi vítima. O CBP, ele reprova a atitude do ministro Alexandre de Moraes em usar esses dados, que inclusive violam a espécie de LGPD deles lá, né, de Lei de Proteção de Dados. Eles cometeram diversas violações e o delegado Fábio Schor admite isso em depoimento. Admite que eles foram lá, estava em fonte aberta, quando não é, o próprio site do CBP deixa muito claro isso. Quando eles, depois do Felipe preso, eles correm atrás para tentar fazer um retcon, ou seja, tentar recontar a história para tentar ver se encaixa agora no resultado que aconteceu agora, né? Eles tentam voltar e recontar o passado, mas eles não contavam que nós iríamos sim até o fim, né? Eles contavam sim que Felipe em algum momento iria ceder, não resistiria à pressão, iria ser perseguido como foi dentro do sistema penitenciário e acabaria fazendo uma espécie de acordo de delação ou qualquer coisa do tipo. Doutor Ricardo, nós temos tempo para uma última pergunta. Carlo Cauti. Doutor, muito boa noite, obrigado por estar conosco. Eu queria lhe perguntar uma opinião sobre esta peça da Polícia Federal, Fábio Schor, no caso, né, o delegado Fábio Schor, que depois foi também endossada pela PGR, que basicamente acusa jornalistas e advogados de criticarem esta investigação e, portanto, estarem minando a democracia brasileira. Qual que é a sua opinião sobre isso? O que o senhor acha e assim, os fundamentos desse documento assinado por um delegado da Polícia Federal e endossado pelo Procurador-Geral da República? Isso é perigosíssimo, Cauti. É um precedente absurdo, tanto é que nós já apresentamos, né, uma representação na OAB e pedimos providências, porque basicamente o que o delegado Fábio Schor fez nisso, ele que é uma autoridade que está conduzindo a maior ação do Brasil, ele simplesmente vem até o juízo, culpa a vítima e culpa os seus advogados. E veja, ele culpa os seus advogados de estarem vindo a público e, por causa do seu prestígio, usando do seu prestígio, desacreditando as autoridades e as provas. Ou seja, como ousa um advogado vir até um processo e, para defender o seu cliente, desacreditar as provas apresentadas contra ele, né? Ou seja, você está se defendendo demais. E com relação à mídia, ele faz o mesmo, né? Que é basicamente dizer que todos aqueles que estão divulgando e comentando críticas ao processo, às investigações, a condução porca feita por ele até aqui, basicamente ele está chamando de milícia digital e colocando nesse mesmo bolo, portanto, o Wall Street Journal, né, todos os jornais que falaram sobre o caso, isso não só a Oeste, que cobre com excelência, mas a Folha, Poder, todos os meios de comunicação que, por acaso, postaram matérias que eles entendam que tenha sido uma crítica à investigação e que buscaram desacreditar, né, as provas e as autoridades ali envolvidas, ele acusa de usar métodos de milícia digital, né, e, portanto, ele pede a abertura de uma nova investigação. É óbvio que isso é um movimento autoritário, é um movimento de intimidação para calar aqueles que estavam falando e criticando. Quando o caso Felipe Martins ele ficou grande, nós recebemos relatos, sim, de jornalistas dizendo que pessoas da PF vinham até eles e diziam, não comenta isso, não fala disso, em tom ameaçador, e não passa muito diferente disso agora. Ou seja, todas
aqueles veículos que minimamente têm algum temor a serem investigados ou passarem por um tipo de processo como esse, né, eles vão se acovardar e, como já vem acontecendo na grande mídia, né, eles vêm tentando abafar o caso do Felipe Martins. E essa matéria plantada de hoje ali, né, porque foi um movimento racional do Alexandre em colocar isso justamente hoje, para buscar uma resposta, mas para tentar abafar lá no final essa resposta, nós não vamos dar isso a ele, vamos dar a resposta contundente com relação à tornozeleira hoje ainda, para que o foco possa ser dado ao que realmente importa, que foi o trabalho mal feito, tanto da PF quanto da PGR, para que a gente possa esclarecer realmente quem foi que fraudou. A gente vem pedindo isso há 2 anos e não nos é dado. Quem fraudou os documentos de Felipe Martins e a quem interessou. Se há um mandante ou não, nós vamos descobrir. Doutor, diga, Augusto. Vou reiterar. Eu acuso o delegado Schor de forjar provas para tentar prender o inocente. Doutor Ricardo, rapidamente, a OAB se manifestou em relação a essa tentativa aí de criminalizar a advocacia? A OAB nacional, alguma seccional estadual? Ainda não. A OAB, ela tem um costume que eu reprovo absolutamente, que é de sempre dizer que a OAB ela não foi provocada. Nesse caso ela foi também, mas é um caso tão gritante, é um caso público, né? Que ela deveria se manifestar sem que houvesse ao mesmo uma provocação. Mas, mesmo assim, nós já provocamos, porém, ainda não houve absolutamente nenhuma manifestação, a não ser aqui para os advogados, né? Eu protocolei e recebi o e-mail de confirmação, dizendo que eles vão apurar, que realmente é um caso que merece atenção da OAB Nacional, mas publicamente não houve nenhum tipo de manifestação e que é necessário. Nós já vimos que a OAB, quando se manifesta, quando se posiciona de maneira firme, concreta, sim, há resultados efetivos, né? Tanto é que quando eu e o Dr. Chiquini fomos desconstituídos, quando nós reclamamos à OAB, a OAB prontamente viu que aquilo era um precedente horrível, um precedente perigosíssimo para a advocacia em todo o Brasil. Eles foram até o gabinete do ministro Alexandre de Moraes e sim, com a pressão feita da maneira certa e contundente, eles conseguiram o resultado, e é só isso que a gente espera desse órgão, que é a Ordem dos Advogados do Brasil. Doutor Ricardo Schaefer, agradeço muito os esclarecimentos em relação ao caso do Felipe Martins. Obrigada mais uma vez pela gentileza de conversar conosco em Oeste Sem Filtro. Uma boa noite, bom trabalho. Sou eu quem agradeço e uma boa noite a todos. Bom, a gente tem que até respirar, né? Porque esse caso exige que a gente tome fôlego para seguir adiante, mas nós fazemos sempre questão de trazer esse caso à tona e falamos muito a respeito do caso Felipe Martins, porque se não somos os únicos, somos poucos veículos que denunciam esse tipo de arbitrariedade, esse tipo de ilegalidade cometida no caso do Felipe Martins. O Dr. Schaefer nos trouxe esse número, 15 meses, né? Usando a tornozeleira eletrônica com essa meia liberdade, com restrições e mais, né? Ele segue amordaçado, impossibilitado de falar, né, com a imprensa. Nós temos inclusive um pedido de entrevista no caso de Felipe Martins, mas o ministro Alexandre de Moraes ainda nem respondeu a esse pedido.